E vamos falar do Santos, que olha, eu já tenho minhas dúvidas se o Santos está à procura de um treinador ou se o Santos já tem um treinador. E ele está lá treinando já o Santos para enfrentar o Bragantino domingo na Vila Belmiro, no pior horário do futebol brasileiro, às 20 horas e 30 minutos do domingão. Aquele domingão cansado, aquele domingão depois de muitos ter tomado aquele guaraná, ter comido aquela folhinha de alface misturado com mais alguma coisa na churrasqueira, e aí o cara chega à tardezinha assim, cansado, derriçado, querendo dormir, mas ele lembra que tem ainda o Santos para ele ver. Não é fácil, não. A vida do Santista no momento não é fácil de jeito nenhum. Ainda bem, se vier aquela vitória bonita, aquela vitória deliciosa, os santistas dormem até bem. Mas como eu costumo falar aqui, mas tem umas que você nem prega o olho de noite. Claro que eu ainda durmo, mas se fosse há tempos atrás, eu ia dormir muito tarde, porque você deita na cama, rola e o sono não vem. Meu pai do céu, é difícil. Mas agora nós já temos outra preocupação, porque parece que o Sub-20 pegou a nhaca do profissional e não ganha de mais ninguém no Sub-20. O Santos teve a capacidade de perder a segunda partida em casa pelo Campeonato Brasileiro do Sub-20 dentro do CT Rei Pelé. O Cruzeiro, desta vez, estava perdendo, era de 3-0. E no segundo tempo, que o Lucas Meireles ali aos 20 minutos do segundo tempo e o Matheus Xavier aos 45 do segundo também acabou diminuindo para o Santos e ficou menor ainda a distância do placar, porque a derrota tanto fazia 3-0, 3-2, é tudo uma coisa só, é derrota. E aí o Santos, mais uma vez, decepcionou os seus torcedores, como se diz, jogando em casa. Meu Deus do céu, que fase que está o Santos? Que fase! O Santos agora, o Sub-20 vai voltar a jogar sábado, contra o Esfera lá em Jarinu, no Centro de Formação de Atletas em Jarinu. Os meninos estreiam no Campeonato Paulista, enfrentando o Esfera, o Santos que está no Grupo 1. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 30/4, às 15 horas, contra o Bahia, lá em Salvador, lá no como que era o nome do treinador? Evaristo de Macedo. É uma homenagem ao Evaristo de Macedo, campeão em 88 pelo Bahia. Que coisa, como que o tempo passa? Em 88 o Bahia foi campeão em cima do Internacional. Lembro como hoje essa vitória do Bahia. Que coisa. O Santos que estava bem colocado lá no alto na tabela, agora é o 10º colocado. Mas se o Corinthians empatar amanhã com o Palmeiras, o Santos cai mais uma casinha para a 11ª posição. Lembrando que nesse campeonato cai três, né? Os últimos colocados lá, o Internacional, o Botafogo, com 6 pontos ganhos, e o último é o Atlético Goianiense, que o Santos não conseguiu ganhar dos caras e empatou com 5 pontos ganhos. O líder é o Cruzeiro, com 14 pontos ganhos, o Atlético Paranaense, o Juventude e o Bragantino vão até o 4º lugar aí com 13 pontos ganhos. Que coisa o Santos. Vamos, Santos, vamos ganhar. Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, depois Padula, Samuel, depois João Alencar, João Ananias e Vinícius Lira, Profeta, depois Kenai, Gustavo Henrique, Rodrigo César, depois Matheus Xavier, Pepe Firmino, depois o Robinho Júnior, Enzo Boer, depois o Cauã Pereira e o Lucas Meireles. E o treinador, o Fabrício Monte. Que coisa, depois que saiu o Leandro Zago, o Santos não ganhou de mais ninguém. De mais ninguém. O que está acontecendo, Fabrício? Vamos pôr esse time aí para ganhar, para fazer gols e ganhar. Meu pai do céu. Olha, mas vamos voltar a falar do Santos outra vez. Porque eu comecei falando do vídeo, depois eu parei para falar dos meninos da Vila. A gente sempre tem que estar falando. Mas não gosto de ficar falando de derrota. Eu gosto de ficar falando de vitória, mas desse jeito aí, derrota direto. Aí é complicado também. Mas a verdade é uma só. Olha, a gente passa o dia trabalhando,
pensando. É claro que você pensa em tudo. Você pensa na conta que você tem que pagar, você pensa como que vai ser o seu dia hoje, será que vai ser um dia maravilhoso no termos de finanças, no tempo disso aqui que todo mundo corre atrás todo dia, porque é uma luta, meu pai. Mas a gente também pensa no Santos, porque praticamente o Santos faz parte daquilo que a gente gosta de acompanhar, daquilo que a gente gosta de torcer, e é o Santos. E aí a gente começa a imaginar, poxa, se o Santos realmente estivesse atrás de um treinador, o Santos devia estar bem adiantado com algum treinador aí. Como é que você está esperando uma semana cheia que você poderia estar negociando com um treinador e você está tranquilo? Como o presidente do Santos deu uma entrevista para o Murilo Tauro e disse que não, vamos, por enquanto o César Sampaio vai fazer o jogo de domingo e aí ele está efetivado, e aí a gente fica naquela pensando, mas como assim? Como assim? Se o Santos realmente quer um treinador, o Santos já devia estar atrás de um treinador. Surgiu aí o Ramon Dias. Ramon Dias, até eu disse aí que no domingo, na segunda-feira que eu estive em Americana, eu falei com um sobrinho meu que o Ramon Dias poderia ser o treinador do Santos, ele duvidou. Aí surgiu a conversa ontem. Hoje disse que o Santos já teve até conversa, mas que o Marcelo Teixeira não quer. Não acha que não é legal o Ramon Dias. Eu já tô naquela fase assim. Para mim, qualquer um que vier já vai fazer a diferença. Agora, por quê? Porque o prazo dos caras, eles não terminam o trabalho. Eles vêm ali há 2, 3 meses e se não der certo, vai embora. Então, às vezes, a gente chega até a pensar mesmo, poxa, será que... Porque estão se apegando agora no César Sampaio com a vitória contra o Atlético Mineiro e com o segundo tempo com o São Paulo. E eu detonei também, porque eu disse que aquele segundo tempo lá é o segundo tempo de um time ruim que está ganhando de 2-0 e que o futebol dele é aquele futebol do segundo tempo. E aí, aquele time que sofreu 2-0 é aquele time desesperado do segundo tempo, que é o caso do Santos, que entrou dormindo e levou 2 gols daquele time fraco do São Paulo. E aí, no segundo tempo, aquele time fraco do São Paulo se recuou, não teve futebol para em cima daquele time que impôs um pouco mais de velocidade, de intensidade, Juliano, em cima dos caras, e os caras não tiveram por onde sair. Só que o time que teve aquela intensidade em cima dos caras não conseguiram fazer nenhum golzinho, pelo menos, para empatar o jogo. Então estão se apegando nisso aí. Mas tudo bem, tudo bem. Eu já cheguei a dizer aqui que para vir certos treinadores, fica mesmo o César Sampaio. Fica mesmo o César Sampaio, porque às vezes você ouve falar de um treinador de outro, você fala assim, o cara vai vir aqui para fazer o quê? Ou se não, põe o Neymar de treinador do Santos, porque o Neymar já deu a escalação do Santos aí, ó. Gabriel Brazão, Luizão, Gil, Zé Ivaldo e o Souza, o Pituca, o Schmidt, o Roleiser, o Gabriel Bom Tempo, o Guilherme e o Tiquinho. A escalação que o Neymar postou hoje, que, como se diz, se ele é o treinador do Santos, ele ia colocar essa escalação. Para muitos, até eu acho que já falei aqui também no vídeo aqui, por que não faz um teste mesmo com o Luizão ali pela direita? Por que o Santos não dá uma reforçada por ali? 3 zagueiros jogando ali. Como foi ali quando o Lucas Veríssimo, na época do São Paulo, chegou até a jogar ali pela lateral direita ali e depois se firmou mesmo como zagueiro. Será que não devia fazer uma experiência dessa? Já que o Santos tem tantas dificuldades ali naquela lateral direita. É por isso que às vezes eu falo aqui, por que não faz testes? Por que não faz testes? Eu já cheguei a falar do Ian. O Ian está no banco de reserva, estava no banco contra o São Paulo. Faz um teste com o menino, põe no meio campo. É um garoto que sai jogando, um garoto que tem uma posse de bola boa, um garoto que pisa na área, um garoto que faz gols. Quer dizer, e parece que não sei. Parece que olha e fala, é moleque, mas o moleque já tem 20 anos. O moleque já tem 20 anos. Aí você sai, às vezes, para ir atrás de outro jogador de outro time que tem 18, 19 anos para vir para jogar. Então tem umas coisas que você não entende muito no futebol. Não entende muito. Porque eu sou. Por isso que eu disse no meu vídeo de ontem. Por isso que eu disse no meu vídeo de ontem. Às vezes,
com toda essa tortura aí de procurar treinador, dependendo do certo treinador que vem, por mais que o pessoal fala que é ultrapassado, porque aqui no Brasil, assim, quando alguém fala uma coisa, todo mundo sai acompanhando atrás. O cara um dia falou que o Luxemburgo era ultrapassado. E eu vejo muitos ainda pedindo Felipão para ser treinador de algum time. Eu vejo treinador de 70 e tantos anos sendo treinador de time. E o Luxemburgo é ultrapassado. Por quê? Porque pegou a moda. Pegou aquele raio daquela moda. Quando um fala uma coisa, todo mundo vai a cavalo atrás, troitando e vai falando tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. É claro que a gente que é pequenininho, você fala as coisas, passa aqui, entra aqui, sai do outro lado. Mas para quem é mais ouvido, o cara fala uma coisa, todo mundo vai atrás. É o caso do Arnaldo César Coelho, quando ele olhou e disse que o Neymar era caicai. E aí colou. Aí aqueles que estavam com o cavalinho arriado saíram tudo atrás, falando Neymar é caicai, Neymar é caicai, e pegou. Então tem umas coisas que não dá para você entender. Não dá para você entender. Eu acredito assim que o cara que viveu do futebol, ele não esquece, não. Ah, porque não estudou, mas ele não esquece, não. Ele não esquece, não. Futebol, muitas vezes, é prática. É claro que você tem que evoluir junto com o futebol. Hoje, o futebol é uma outra pegada, mas ele não muda muito. Você pegar aí um Luxemburgo, um Felipão aí que estão parados aí, não vai mudar muito de certos treinadores que já passaram ali pelo Santos, não. Jamais. Jamais. Eu não vou comparar, sinceramente, eu não vou comparar o Luxemburgo de hoje, se ele pegasse um time de hoje. Eu não vou comparar o Luxemburgo escalando do Santos, até mesmo o Pedro Caixinha, com um Paulo Turra, com um Odair Helma. Sei lá, eu acho que, sabe, tem umas coisas dentro do futebol que a gente demora a entender, ou a gente não entende, ou a gente finge que não entende. Porque às vezes você vê uns caras falar umas coisas também que não dá para você acreditar. Não dá para você acreditar. Mas pelo menos eu vejo dessa forma aí. Pelo menos eu vejo dessa forma. Foi tudo isso aí que o Santos está passando, demorando com esse negócio de treinador, é porque na cabeça do presidente ele está assim. Tomara que o César Sampaio ganhe domingo, faça um bom jogo, vence. Tomara que o Santos faça um bom jogo contra o CRB pela Copa do Brasil, garante a classificação já dentro da Vila. Vamos para lá mais tranquilo e vamos começar a dar a oportunidade de deixar o César Sampaio ver se toca esse time. Porque para mim, será mesmo que o Santos está atrás de treinador? Será? Não sei. Porque se tivesse, já era para ter contratado, porque afinal de contas, Pedro Caixinha foi mandado embora. Já tem o quê? Quase, já está indo para 15 dias. E até agora nenhum treinador. Então, e ainda fica essa humilhação aí de não, pelo amor de Deus. Mas, voltando a falar aí nessa escalação do Neymar, tem umas coisas também que o Neymar tem que tomar cuidado, né? Isso aí, às vezes, eu vejo, na minha opinião, assim, uma falta de ética, assim, com os companheiros, os jogadores que estão do lado dele ali, entendeu? Eu acredito que pega mal para ele, né? Porque, afinal de contas, ele tirou até o caneludinho do Escobar e colocou o Souza, que está machucado. O Souza está machucado, o Souza não tá ainda apto para jogar. E aí ele fez a escalação dele e colocou ali, olha, eu só mudaria ali, eu mudaria essa escalação dele aí, É claro que o Souza não vai jogar, porque o Souza está machucado, vai ter que ser o Escobar mesmo, vai ter que ser o Escobar. Agora, o Escobar tem que jogar mais do que ele jogou contra o São Paulo, porque ele foi muito mal também, muito mal, o Escobar. Mas ele tem que jogar ali. Mas o Kevson, quando entrou lá com o São Paulo, lá no Campeonato Paulista, ele foi muito bem. Foi muito bem, um jogador que o Santos devia avaliar ele melhor ainda. Que voltou de contusão também, um jogador que fez um belo jogo aquele dia contra o São Paulo. Mas talvez aí, nessa escalação do Neymar, era assim, o Souza dando lugar para o caneludinho lá, o Escobar, e o Tomás Rincon
ou o Ian no lugar do Schmidt. Talvez mais ainda o Ian. Para fazer um teste ali. Um Santos mais reforçado ali. Pituca, Ian, Gabriel Bom Tempo, Roleiser, Tiquinho e o Guilherme. Aí dá para fazer um teste bom. Porque às vezes, você precisa da marcação no meio-campo. Mas a marcação também passa muito pela sua habilidade. Se você também fazer com que o seu adversário marca você, quer dizer, você vai estar marcando o seu adversário. Agora, não pode só você marcar e o seu adversário jogar, porque aí fica complicado, fica difícil, porque toda hora você vai ter que estar correndo atrás do cara. Você tem que fazer o cara também marcar você. Então, é isso que eu digo. Às vezes, você tem um jogador que marca, mas também sai para jogar, ele faz a confusão na cabeça do adversário dele. Porque senão, ele vai correr toda hora. E o adversário só vai jogar na boa, só tocando bola. Porque ele sabe que tem um ali do lado dele marcando ele. Aí fica mais fácil para ele. Mas vamos ver o que vai acontecer com esse nosso Santos, porque às vezes tem umas coisas que a gente tem que concordar quando as pessoas falam e a gente fica bravo, mas no fundo, tem muitos que têm razão do que falam. Às vezes o Santos não pode ser tão bagunçado como é. Tem que ser mais direcionado, umas coisas mais direitinho, porque senão a gente vê os outros falar e a gente não gosta, a gente fica triste, mas fazer o quê? Os caras têm razão. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Se fosse eu, se não for o César Sampaio, pensa direitinho no treinador que vai vir para o Santos. Mas não traga qualquer um, não. Se não traz um velhinho lá, deixa o cara lá treinando, pondo os moleques para jogar, quem sabe dá caldo. E dá caldo grosso, quem sabe. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.